Rogério, o Ocidente parece já em dificuldades e não estão conseguindo sustentar a frente ucraniana. Como sustentar essa ideia de nova frente? Eu acho que todas as cartas serão colocadas na mesa, Max. Sob o ponto de vista de recursos humanos e materiais, eu acho que ainda há muita coisa para ser colocada na mesa nesse conflito, tá? Eu vejo que há muita coisa ainda para ser colocada na mesa nesse conflito. E, lamentavelmente, vejo a possibilidade da abertura dessa frente no Cáucaso Sul, vejo também uma possibilidade, dependendo de em que condições esteja a relação entre Rússia e Irã, e também em que condições esteja a relação entre Putin e o ditador do Azerbaijão, Aliyev, vejo a possibilidade de que em cerca de 2 semanas, estudo é estudado com muito zelo, com muito afinco, para poder informar sobre probabilidades aqui com vocês, não é uma aposta, né, em loteria, mas que nós vejamos, até em função dessa visita do ministro da Defesa de Israel ao Azerbaijão, que nós vejamos em 2 semanas o transporte de tropas e equipamentos iranianos para sua fronteira com o Azerbaijão. A gente tem essa perspectiva. Aí vocês vão dizer, de onde essa informação? Muita conversa durante todo o dia, com muita gente muito bem informada, tá? Então eu digo para vocês que há enorme possibilidade, dado esse contexto, né, com algumas variáveis, de que nós já vejamos em 2 semanas o exército iraniano na fronteira com o Azerbaijão. Nós vimos em menos de 3 dias os Estados Unidos aumentando o exército da OTAN no leste, né? E quando falo em menos de 3 dias, eu estou considerando menos de 3 dias em relação a essa cimeira, essa cúpula da OTAN. Por isso eu digo, nós temos aí uma situação de o que é revelado publicamente e do que não é revelado publicamente. E o que os Estados Unidos mais querem nesse momento é se apresentar no Cáucaso como o salvador. E eles querem muito entrar na República de Artsakh, eles querem muito entrar na Geórgia, eles querem muito entrar na Armênia, eles querem muito entrar no Azerbaijão e querem criar, de alguma forma, uma dinâmica para que haja uma união contra o interesse da Rússia, tá? Esse é um ponto. Agora, talvez até as próprias notícias que estão sendo veiculadas, né? As próprias notícias que estão sendo veiculadas de um possível impasse entre russos e iranianos sejam operações de inteligência. Tá? Então a gente precisa verificar isso com muito cuidado, tá? A gente precisa verificar com muito cuidado, mas o que se repercutiu hoje é que a Rússia não estaria entregando os Sukhoi 35 para os iranianos e que eles já estariam pagos. Aí surgem várias interpretações possíveis, né? Desde que seja uma notícia plantada com o interesse de criar algum tipo de dúvida ou de cisânia, até a possibilidade concreta de que talvez os russos vejam os iranianos como um aliado menos importante do que a China. Mas é fato que a China, se não fornece hoje abertamente armas para a Rússia, tenderia, num agravamento do conflito, principalmente com a tentativa de fechar o Cáucaso Sul, fechar essa rota comercial, tenderia a ter uma posição talvez menos neutra, até sob o ponto de vista diplomático, tá? O grande problema que você tem em relação à China, em relação à Índia, em relação à Turquia, em relação ao Irã, é que esses acréscimos territoriais que os russos fizeram ou pretendem fazer no território ucraniano, eles são muito complicados porque esses países têm dinâmicas próprias de demandas de secessão. Então a Índia tem suas demandas de secessão, o Irã tem suas demandas de secessão, a China tem suas demandas de secessão e a Turquia tem a questão curda. Então tudo isso é muito complicado. O ponto comum do interesse da Rússia, do ponto de vista legal, né, onde é mais próxima a questão com o interesse dos armênios na Nagorno-Karabakh é a Crimeia, porque a Crimeia era uma república autônoma, né, com população majoritariamente russa, da mesma forma que Nagorno-Karabakh era uma república autônoma com população majoritariamente armênia. Então a Crimeia e Nagorno-Karabakh, ainda há algumas variantes aí temporais, né, o movimento de independência de Nagorno-Karabakh começa 4 anos antes, em 88, da Crimeia começa em 92, o movimento de independência de Nagorno-Karabakh é feito sob a lei de secessão de oblastes e okrugs soviéticos, depois referendado pelo parlamento e referendado também em votações feitas pela população em 2 oportunidades,
né? Então, em referendos, e na realidade, para o Putin, gente, seria de alguma forma imperativo, é que a gente não sabe até que ponto há essa ligação com os interesses aí da SOCAR, por exemplo, da Lukoil e da exportação de gás que está ocorrendo a partir do Azerbaijão, né? Então ali são os lobbies que atuam dentro da Rússia, que por vezes têm interesses que fogem à nossa capacidade de conhecer a dimensão. Mas, sob o ponto de vista técnico do interesse nacional russo, seria muito interessante para o Putin manter as tropas russas como protetoras da população da República de Artsakh, desbloquear esse corredor, que inclusive traria um crédito em relação ao acordo que foi assinado pela Rússia com essa obrigação em 9 de novembro de 2020, e também trazer a questão da Crimeia sob o ponto de vista da analogia da empregabilidade. Então, tanto a população do Nagorno-Karabakh, República de Artsakh, tem direito à independência, como a população da Crimeia também tem direito de autodeterminação. Quer dizer, nesses pontos, eu não estou nem entrando na questão do Donbas, seria muito interessante, sob esse ponto de vista, para a Rússia, sob o ponto de vista da presença militar, sob o ponto de vista da demanda legal, em referência ao direito internacional, e também em referência ao que pactuou em 9 de novembro de 2020. É um problema muito sério para a Rússia não cumprir esse desbloqueio. Por quê? Porque, de alguma forma, acaba maculando ou arranhando sua credibilidade em relação a acordos que possa assinar. Porque se ela assina um acordo tripartite no qual ela assegura que vai garantir o livre trânsito de pessoas e mercadorias nesse corredor, e o Azerbaijão ignora solenemente essa posição, instala suas tropas e bloqueios e checkpoints ilegais, isso, em algum momento, pode trazer prejuízo para as alianças, para os pactos e para os acordos que os russos, eventualmente, possam postular com terceiros. Tá? Então, nós precisamos verificar isso. Isso é uma questão... Eu digo, olha, eu fiz um post hoje no Twitter e eu disse, existe uma questão fundamental aí a ser considerada sob o aspecto desse bloqueio, desse interesse dos Estados Unidos, da OTAN, de entrarem no Cáucaso Sul. E eu quero colocar para vocês, e vou colocar para vocês, nos termos que eu postei no Twitter, né? Logo hoje pela manhã, eu postei, foi uma das primeiras postagens que eu fiz, e eu vou repercutir aqui com vocês, né? O que está em jogo, repetindo aqui literalmente o que eu postei, o que está em jogo com a pressa dos Estados Unidos em promover as conversas entre a Armênia e Azerbaijão? Na verdade, diz mais sobre a expectativa de Washington, de com o resultado afastar o exército russo do Cáucaso. E aí digo, o Kremlin errou ao permitir que a Turquia avançasse contra Artsakh, o antigo Oblast Nagorno-Karabakh, em 2020. E agora, caso queira preservar seus interesses como principal fiador, player e potência regional no Cáucaso Sul, precisa cumprir o seu compromisso de desbloquear imediatamente esse corredor, assumindo, não é, um protagonismo antes que seja tarde demais para os seus interesses. O que existe em Moscou, e a gente sabe, é um lobby desses chamados oligarcas, por vezes apátridas, que não estão em consonância com o interesse nacional russo, mas o alto comando russo militar sabe disso. Vamos ver o que ele fará. Vamos ver o que o alto comando militar russo fará. Porque não permitir que esse corredor seja desbloqueado é criar um ambiente de guerra potencial quase que imediatamente, e criando esse ambiente de guerra, sugerir a intervenção de potências estrangeiras. Tá? Então é esse o contexto que vai sendo criado. E aqui eu não estou fazendo a advocacia administrativa da Rússia, nem do Ocidente. O que eu estou querendo colocar para vocês, basicamente, é o seguinte, tem um pacto, tem um acordo, esse acordo foi assinado, esse acordo tem que ser cumprido. E, sob o ponto de vista de uma potência, é muito mais uma mácula para a potência que, de alguma forma, não é capaz ou não é administradora da dificuldade em relação a cumprir, não é? Do que dos países de menor potencial. No caso de países de menores potenciais, você pode alegar, eventualmente, a existência de alguma intempérie que acabe, de alguma forma, dificultando a realização de um compromisso. Agora, no caso de uma potência, o que é fundamental é o cumprimento, né? A resolução daquilo que foi pactuado, tá? Então é importante. Boa noite, Paulo Henrique. O Paulo Henrique diz aqui para Israel é mais que uma mácula. Lamentavelmente, né, a posição do governo de Israel em relação ao apoio ao Azerbaijão, seja na agressão de 2020, seja no suprimento de armas, inclusive das clusters também ao governo do Azerbaijão, os drones, Harop e tudo mais, realmente é incompreensível, né, sob o ponto de vista da própria história do povo judeu
e da história do povo armênio no que diz respeito, inclusive, a questões de extermínio em massa, né? Realmente lamentável. Realmente é lamentável. Agora, a questão Rússia e Irã, como o Hernani Macedo está dizendo aqui, boa noite, é difícil ainda mensurar se realmente existe algum tipo de rusga ou se é um trabalho que os inimigos de Irã e de Rússia tentam fazer, não é? Realmente, não é?